E uma vez que já sabemos aquilo que o nosso cliente quer, é muito mais simples agora que temos o nosso esquema, o nosso modelo, e desta vez nem sequer está escrito, não temos as nossas linhas, temos exatamente aquilo que precisamos de fazer. É de certa forma mais simples implementarmos na base de dados. Vamos então passar aqui e vamos usar o Excel, vai-nos ajudar a fazer aqui a modelação. Eu vou então começar por analisar a nossa estrutura e vemos então a nossa categoria de entradas, categoria de sopas, e depois temos os artigos, as azeitonas, o pão, a canja e o preço. Assim sendo, vai ser muito fácil, vamos criar então aqui uma tabela categoria, e depois na categoria colocamos o ID do identificador e depois a categoria. E agora atribuímos os valores. Entradas para o 1, as entradas, está mal escrito. Para o 2, as sopas. E para o 3, os peixes. Que é como temos aqui no exemplo. Muito bem. Passamos para os artigos. Podemos usar aqui esta tabela. Aqui, ok? Artigo. E o artigo tem então também ele o identificador. Depois tem o artigo, propriamente dito. E tem o preço. O preço. Vamos só marcar aqui pôr tudo a negrito e assim começar a atribuir valores. Portanto, o ID1 vamos pôr aqui as azeitonas, não precisamos dizer que elas são pretas, e o preço 1,00 euros, assim, artigo e o preço. O artigo número 2, a manteiga, 0,70 cêntimos. O artigo número 3, vou saltar, eles não têm que estar por ordem. Vamos colocar aqui uma canja com 1,30 cêntimos, 1,30 cêntimos. E depois vamos fazer aqui um scrollzinho para virmos aos peixes, para colocarmos no número 4, o artigo número 4, o bacalhau à espanhola, com o valor de 14 euros e 7 euros. Será provavelmente o valor da meia dose. Vamos então ajeitar aqui, assim, formatar à direita, assim aqui, e aqui dar um duplo cliquezinho. Temos então a nossa base de dados. Vou só encostar aqui para ser mais fácil, faço mesmo com esta. Uma questão de espaço, vamos precisar de espaço. Alinhamos também aqui. E agora assim, até fazemos os limites. Assim, perfeito. E aqui igual. E aqui também damos um limite. E temos de certa forma algo parecido com o que está aqui no menu. Apenas nos falta acrescentar aqui um campo, que é o campo que nos vai permitir fazer a associação entre o artigo e a categoria. E neste caso, como nós conseguimos ver, existem artigos associados a categorias. No caso das entradas, o artigo azeitonas pertence à categoria das entradas, e aqui na tabela do artigo nada foi dito em relação a isso. E então vem aquela pergunta que eu preciso sempre de fazer, que é quantos para quantos? E a pergunta é: um artigo pode pertencer a mais do que uma categoria? Pode. Não quer dizer que esteja presente aqui, mas pode. Por exemplo, uma massa pode estar associada à categoria das massas, mas também pode estar associada às carnes, se for com carne. As pizzas, se for uma pizza de carne, também pode estar associada à carne. Portanto, vai depender daquilo que o nosso cliente pretender. Por isso, como nós podemos admitir que um artigo pode estar associado a mais do que uma categoria, e uma categoria pode ter muitos artigos também assim associados, vamos criar a tal tabela de ligação que vai ligar o artigo
à categoria. Assim, nesta tabela, artigo ou categoria artigo, nós fazemos a ligação entre a categoria e o artigo. Vamos só juntar aqui. E assim é mais fácil. Pronto, temos então a categoria das entradas que tem o número 1. As azeitonas pertencem às entradas. A categoria 1 das entradas tem as manteigas, que é o artigo 2. O artigo 3 já pertence, que é uma canja, pertence às sopas. E o artigo 4 pertence aos peixes, porque o bacalhau é um peixe. E agora colocamos aqui os identificadores de forma sequencial e fechamos aqui a nossa tabela, assim. E temos a base de dados feita de acordo com o nosso briefing. Vamos terminar este vídeo aqui. No próximo vamos começar por interpretar o que fizemos, lançar aqui algumas sugestões, mas creio que isto para o cliente seria o suficiente. Isto faz ou responde exatamente às necessidades do cliente, certo? Vamos então terminar este vídeo por aqui. Fiquem bem.